considerado o dia de oração pela igreja perseguida no mundo. Gente, nós estamos aqui nesse ambiente confortável, ainda com liberdade, graças a Deus, no Brasil, apesar de tudo do que a gente está vivendo. Mas a fé cristã não é isso em todo o mundo. A fé cristã é a fé mais perseguida do globo hoje. É a fé mais perseguida do universo. Tem gente sendo morta nesse momento pelo simples fato de ser cristã. Não é porque fez algum delito, não é para cometer qualquer delito. Simplesmente porque é um cristão, é uma cristã. Isso está acontecendo em diferentes países. Isso está acontecendo no Congo, na Nigéria, são milhares. Os governos estão agora planejando intervir na Nigéria, porque a coisa assim, está se tornando um absurdo, a matança, a chacina, o genocídio dos cristãos. Então, imagine sempre isso, não deixe de pensar sobre isso. Tem gente hoje que está sendo enviado, ou que está atuando como missionário, por exemplo, em um lugar onde proclamar a fé cristã é risco de vida. Na Inglaterra, na França, em alguns lugares você não pode mais pregar o evangelho publicamente. Porque se alguém denunciar que está sendo perturbado, você pode ser preso. Isso, nações que têm a cruz como fundamento da sua história. Então, hoje é o dia de nós orarmos por esse povo. E eu queria fazer isso com vocês juntos aqui. Aproveitar que nós somos uma igreja livre, que estamos aqui pregando o evangelho, que estamos aqui vivendo o evangelho, estamos proclamando com tanta liberdade. Eu queria que você, se for possível, feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Deus, Pai querido, nós estamos lembrando aqui agora, como tua igreja, agradecidos pela liberdade que temos, pelo privilégio de podermos irmos para as mídias sociais, podermos ir para a rua, de podermos estar aqui nesse local, pregando a tua palavra, vivendo o teu evangelho. Mas nós, Senhor, nos compadecemos e nos juntamos a esses milhões de irmãos e irmãs em todo o mundo que hoje estão tendo suas vidas sacrificadas, perseguidas, por proclamar o teu nome, Senhor. Tem misericórdia desse povo. Os abençoe. Conserva, Senhor, guarda, protege os teus missionários, evangelistas, pastores, bravos, homens e mulheres, que estão anunciando essa palavra em todos os cantos do mundo. Que a tua bênção esteja sobre a igreja perseguida hoje, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por se juntar a mim nisso. Eu queria, antes de qualquer coisa, eu queria falar sobre uma palavra. Tem uma palavra que nós vamos usar aqui hoje, com certa frequência, que é preocupar. Não é uma aula de português aqui, fique tranquilo, mas preocupar. O que é preocupar? O que é que você acha que é estar preocupado? Você que já estudou, tem um sufixo aí que é pré, e tem uma palavra que é ocupado. Se você está preocupado, é porque você está se ocupando antecipadamente. Não é verdade? E não, entenda, você não vai sair daqui dizendo que você não tem que se preocupar com nada. Eu não disse isso. Mas você não pode se ocupar com o que você se ocupar, ou está sua mente ocupada, o seu dia disperso por conta de algo que você ainda sequer sabe se vai acontecer, o que vai acontecer, ou do que se trata. A palavra de Deus fala sobre isso. Nós lemos aqui hoje, o apóstolo Paulo, ele é muito claro. Ele diz: não estejam ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O que é que ele está tentando dizer aqui? Você não acha que você vai resolver
o que está preocupando a sua mente com os seus próprios recursos. Como cristão, ele diz, antes de tudo, não está dizendo que você não vai ocupar, que você vai trabalhar, que você vai fazer alguma coisa. Mas antes de tudo, antes de se ocupar, coloque diante de Deus. Porque a gente precisa explicar, porque às vezes as pessoas levam para algum lado que não é exatamente o que o apóstolo está querendo dizer. Ele está dizendo, você, antes dessa preocupação toda, antes desse desespero, dessa ansiedade, você colocou diante do Senhor, você orou por isso, você é um cristão, você crê que Deus é o Senhor do universo, que Deus tem tudo em suas mãos. Então, se eu creio nisso, eu vou conversar com Ele, antes de tudo. Então a gente vai começar assim, porque hoje a gente encerra essa série sobre mitos que nos fazem sofrer. Mitos, lembra? A gente viu os mitos que nos fazem sofrer. A semana passada a gente viu o mito da mudança rápida. Se você não estava aqui, assista no YouTube, o mito da mudança rápida. Aquele negócio de que não, tudo tem que ser rápido, porque você está numa sociedade onde tudo é rápido, é fast, tudo. Tudo, todo mundo quer num segundo, num minuto. E é um mito isso, porque não é verdade. Especialmente a vida com Deus, ela não acontece como mudança rápida, é um processo. A vida com Deus, diz o apóstolo Paulo, Hebreus 12, é quando a gente vai deixando no gerúndio as coisas. A gente vai vivendo, dia após dia, um processo. É uma caminhada, é uma jornada. E agora nós vamos falar sobre o mito que... Claro que a gente poderia falar o ano inteiro aqui sobre mito, porque tem muitos mitos. Mas eu quero incentivar você a buscar, identificar, quem sabe, outros mitos que podem influenciar você negativamente. Mas vamos pensar, qual é, o que é que essa palavra ansiedade lhe traz à mente? Alguém pode dizer ansiedade. Me traz ansiedade. Você já está ansioso porque eu vou falar sobre ansiedade. Mas veja, qual é o mito que está por trás da ansiedade? Porque a ansiedade é real. Muitos já chamam já chamaram, desde o século passado, da doença do século. É a enfermidade do século. Mas se a gente olhar a fundo, a gente vai ver que a principal causa está ligada a um mito. Que nós podemos controlar aquilo que foge do nosso alcance. O mito é, eu posso controlar tudo. Eu tenho o controle. Eu que vou controlar. Eu que vou levar isso adiante. A ansiedade faz com que você acredite que se nós nos preocuparmos o suficiente, a gente vai conseguir evitar ou vai mudar o incontrolável, ou pelo menos que não está no meu controle, não está sob meu controle. Então, na verdade, ela só aumenta o nosso sofrimento. Porque não resolve nada. Ansiedade é o temor indefinido, né? O que é ansiedade? É quando você está incomodado, incomodada por algo que sequer você sabe o que é. Que você não tem nem a definição. Você nem definiu ainda, nem discerniu o que é, e você já está como o peru lá que morre de véspera. Não é apenas, entenda, a preocupação saudável, mas de um peso que ultrapassa a sua força, a minha força, ultrapassa a minha força. Provavelmente, veja bem, eu quero voltar a atenção para o Sermão do Monte, lá em Mateus 6 também, além da leitura de Filipenses. Porque Jesus vai mostrar para a gente razões para nós não sermos ansiosos e vai revelar uma verdade libertadora sobre a ansiedade. Talvez o texto mais difícil, mais desafiador da Bíblia para alguns é esse de Filipenses que foi lido aqui hoje, quando diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Para muita gente isso é quase uma barreira intransponível. Mas eu quero que você saia daqui hoje sabendo que não é. É difícil, mas se foi Deus que nos orientou, Ele vai oferecer os meios para nós vencermos isso.
Se a palavra de Deus está nos orientando, Ele vai nos oferecer, Ele vai dar a você a ferramenta, Ele vai dar a você a ideia, o pensamento, a atitude correta. Porque a ansiedade, sim, sufoca a nossa vida, a nossa felicidade. A ansiedade divide a nossa mente. E Jesus convida você a confiar e a focar no que realmente importa. Isso é o que vai livrar qualquer pessoa da ansiedade. É quando você foca no que realmente faz sentido, no que realmente importa, e não em pormenores e coisas que não fazem sentido. Então eu quero dar aqui algumas dicas, algumas sugestões, baseado no texto que nós lemos e baseado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no Sermão do Monte. Como é que eu posso enfrentar a ansiedade? Como é que você pode enfrentar a ansiedade? E eu não estou dizendo que você vai vencer a ansiedade imediatamente. Tudo na vida cristã é um processo, mas você pode enfrentá-la. O que você não pode, uma coisa eu sei, e eu posso garantir a você, o que você não pode é aceitá-la, conviver com ela, achando que é a coisa mais normal do mundo. E não é. Você não precisa ser uma pessoa ansiosa. Entenda isso. Repita isso no seu coração. Não precisa falar não. Mas repita no seu coração. Você não precisa ser uma pessoa ansiosa. Porque se você é um cristão, se você tem Jesus no seu coração, você tem um Deus por trás de você. Quando a pessoa diz, eu tenho um grande problema, não se esqueça, você tem um Deus por trás de você que é maior do que esse problema. Que está cuidando de você, que disse que estaria com você até a consumação de todos os tempos. Então, se eu penso assim, se eu parto desse, se esse é o meu ponto de partida, eu facilito as coisas. Agora, se o meu ponto de partida é, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer, não sei mesmo, não. Tudo bem, não tem problema em não saber. Vamos buscar saber. Mas vamos buscar saber com quem sabe. Com quem pode dizer a você qual é a pista. Alguém que pode dizer a você qual é o caminho verdadeiro. A primeira coisa que eu queria denotar aqui é que, entenda o que eu vou dizer, gente. Vocês não me levem tão a sério, viu? A ansiedade é algo irracional. Mas, bispo, não diga isso, eu sou muito ansioso. Tudo bem, eu vou continuar dizendo. É algo irracional. Mas é irracional no sentido que você tem que pensar. Olha o que Jesus diz no versículo 15 de Mateus 6. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida. Mas como assim? Quanto ao que há de comer, beber, nem com o seu próprio corpo. Quanto ao que há de vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. O que é que Jesus está dizendo? Não se preocupe, que isso não ocupe a sua mente antecipadamente. Não está dizendo que não vai ocupar, não. Não está dizendo que você não vai se preocupar ou tomar consciência de que você precisa fazer alguma coisa. Você precisa trabalhar, você precisa de comida. Tudo isso ocupa a nossa mente. O que não pode é ocupar antecipadamente. O que não pode é encher a nossa mente ao ponto que você não se dobra para buscar a solução em quem verdadeiramente está. Preocupar é isso. É você dispensar aquele que está se ocupando antes de você. Ansiedade, por quê? É irracional. Porque Jesus disse, não fiquem preocupados com isso. O que é que ele está dizendo? Não ficar ansioso, ficar ansioso não faz sentido. Porque a gente costuma se preocupar demais com as coisas que, sinceramente, muitas vezes não são sequer importantes. E a gente se preocupa, a gente gasta o nosso tempo, a gente gasta a nossa mente, a gente investe o nosso coração, a gente começa a ter medo, a gente começa a temer algo que alguém disse, está acontecendo? Não. Vai acontecer? Não sei, mas eu já estou com medo. Eu vou dar um exemplo aqui. Você tem medo do dia que Jesus vai voltar? Por quê? Por quê? Você não vai ser, não, você já é. Você vai estar com Ele. Então, para que você vai estar ansioso? Eita, que dia Jesus vai voltar? Que dia? Vai ser amanhã? Não. Aí você acorda, não foi hoje. Ah, meu Deus, minha preocupação. Eu estou tão preocupado porque Jesus não vai voltar hoje. Não voltou hoje. Domingo, 2 de novembro, podia ter voltado hoje. Ah, eu vou ficar agora preocupado. Não, por quê? Porque na hora que Ele voltar, eu estou com Ele. Então, isso se chama o que é isso? Confiança. O que anula a ansiedade é a confiança que você tem em Deus.
Eu dei um exemplo bem simples aqui, mas traga esse exemplo para a sua vida, para as demais coisas da sua vida. Por isso que Jesus diz, para que se preocupar com tanta coisa, especialmente com aquilo que você não pode resolver. Você pode ter tudo, gente, ó, você pode ter comida boa, você pode ter roupa bonita, mas se você não tiver paz, nada disso adianta, não é verdade? É verdade? Ansiedade é irracional porque faz a gente sofrer por coisas que nem dá para mudar. Você fica preocupado com detalhes. Você fica, não, gente, vocês não me entendem. Você fica preocupado com a cor do sapato, com a cor da calça, com não sei o quê. Está tudo bem, pode se preocupar com isso, mas que isso não seja o que ocupe o seu coração. Que isso seja um paralelo, que seja algo supérfluo, que seja algo que não ocupa a sua mente, não lhe tira a paz. Imagina você acordar hoje, com que roupa eu vou para a igreja hoje? Não vou para o culto da manhã não, porque eu vou decidir a roupa que eu vou de noite. Imagine isso, pense sobre isso. Isso é ansiedade. Isso é preocupar-se, eu estou dando um exemplo bem simples aqui, mas é se preocupar com aquilo que não precisa se preocupar. E quanto mais a gente se preocupa, mais o problema cresce na nossa cabeça. Jesus, a gente sabe disso. Jesus nos lembra, a ansiedade só agrava as coisas, tira a nossa tranquilidade. Então, deixa eu dizer a você aqui, confia e foca no que realmente importa, porque não é racional você ficar se preocupando com o que não importa. Deus te abençoe nisso. Tem um segundo aspecto, a ansiedade também não é natural. Não, mas é natural ficar ansioso. Não, não é. Você não está ansioso pela volta de Jesus? Então pronto. A única coisa que a volta de Jesus deve lhe preocupar, sabe o que é? É para você levar mais pessoas para Cristo. É para você convidar mais gente para um concílio, para você botar mais jovens no crosswords. Por quê? Porque o tempo urge. Isso aí sim, essa é uma ocupação que a sua mente pode ter e não é ansiedade. Mas a ansiedade não é natural. Jesus disse, observem as árvores do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que ela. Veja, Jesus está dando exemplo, gente. Jesus não é zen, não. Jesus não está assim no mato dizendo, olha que lindo, os passarinhos. Fique zen, não se preocupe, fique peixe. Não se preocupe com o mundo, olha os passarinhos aí. Não, ele está dando um exemplo. O Pai Celestial criou a natureza e cuida dela. O Pai Celestial criou você, que é a menina dos seus olhos, segundo a própria Escritura que o profeta diz que você é a menina dos olhos de Deus. Se você é essa criatura que Deus ama, que Deus entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz por você. Se Deus fez tudo isso e mostra esse amor por você todinho, você não tem mais valor do que um pássaro, do que um cachorro, do que um caramelo brasileiro, por exemplo. Eles são uma maravilha, mas você é o ápice da criação. Será que esse Deus que criou tudo da maneira perfeita, criou você e não vai cuidar de você? Por isso que não é natural. E ele continua lá na frente. Para que você se preocupa com isso? Olha os lírios do campo, você conhece isso, né? Jesus está dando exemplo aqui. Jesus mostra que a natureza confia em Deus. Se nós somos natureza, e somos a natureza racional, nós precisamos confiar nele também. Olha o que diz o Salmo 145. Abres a tua mão e satisfazes o desejo de todos os seres vivos. É coisa linda, gente. O Senhor abre a sua mão e satisfaz o desejo, a vida de todos os seres vivos. Respira aí. Você está nesse. Você faz parte desse grupo. Então a ansiedade não nasce com você, entenda. É algo que se aprende. Ninguém nasce ansioso. Se aprende, se vive, se acumula. Você já viu um bebezinho ansioso? Não, está nem aí. Ele sabe que você vai prover, ou pelo menos que deveria. Ele sabe que vai ter um leitinho lá, ele sabe que vai ter tudo, ele não está preocupado. Então, acho que essas crianças que estão por aqui estão ansiosas? Então não, estão nem aí. Por quê? Porque eles confiam no pai e na mãe que está do lado dele. Uma vez eu tive uma experiência com meu filho Gabriel, vou dizer agora.
Eu tive muitas experiências com o Gabriel. E uma delas foi essa. Ele estava na praia com a tia, ele se perdeu na praia. Aí vem aquela notícia. Gabriel está perdido na praia. Mas sabe o que aconteceu? Vê que interessante. Eu fui criado na praia e ele também, então eu sempre dizia para ele, olha, se você se perder, você não fique correndo pela praia desesperado. Você vai para uma barraca de coco ali e diz, meu pai vem me buscar aqui. Pode dizer isso. Vou ficar aqui porque meu pai vem me buscar. Pois bem, ele se perdeu, aí a tia dele desesperada, aquela agonia, todo mundo, cadê o menino? Eu falei, pode procurar na barraca de coco. Aí fomos na barraca de coco lá de Boa Viagem ali. Ele estava lá. Só não estava tomando água de coco, porque acho que ele não pediu. Ah, tranquilo. Quando ele me viu, oi pai, eu fiz como você disse. Ele disse, pois bem. Significa que você tem um pai que está dizendo aqui, vá para a barraca de coco, filho. E eu vou lhe buscar lá. E ele vai lhe buscar lá, entende? Ele vai lhe buscar. Você não precisa nem ficar ansioso. Ele não estava nem um pouquinho ansioso. Cadê meu pai que não chegou? Cadê meu pai? Ele sabia que eu ia, porque eu tinha combinado com ele. Então, ansiedade você aprende. Se a gente aprende, a gente pode desaprender. Se a gente aprende isso na caminhada da vida, a gente pode desaprender. Não precisamos viver presos às preocupações. Nosso corpo não foi feito para carregar tanta ansiedade. Por isso que tem tanta gente doente. Por isso que muitas das doenças não é só da mente. É somatização de muitas doenças, é por conta disso. Desse grau de ansiedade que a sociedade vive, claro. A sociedade vive crescente nisso. Mas a Bíblia diz, o coração ansioso deprime o homem. Mas uma palavra bondosa o anima. Olha que a Bíblia, a sabedoria da Bíblia é fantástica, não é não? O coração ansioso deprime o ser humano, é verdade. E ele completa no versículo 30 do 14, ele diz, o coração em paz dá vida ao corpo. O que é vida é saúde. Você entende? O coração em paz dá vida ao corpo. Muitas das doenças que nós conhecemos hoje são somatizações de coisas que nós colocamos na nossa mente. E muito vem da ansiedade. Ansiedade, gente, é improdutivo. Ela é improdutiva porque Jesus diz que ela não funciona. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Ninguém. Então por que você ficar gastando o seu tempo tentando? Ansiedade não vai fazer você nem mais alto, nem mais magro, nem vai dar você mais ano de vida. Na verdade, ele pode reduzir seus dias aqui, porque você está ansioso. Mas não vai fazer outra coisa. A preocupação não muda, nem controla o passado ou o futuro, mas pode bagunçar o seu presente. Pode bagunçar o seu presente. Então, se eu tenho um pai que sabe o melhor para mim, eu estou fazendo uma coisa lógica aqui. Se eu tenho um pai que sabe o que é o melhor para mim, o que ele determinar na minha vida, eu vou aprendendo e caminhando com isso, porque eu sei que é o melhor para mim. Então, eu chego à conclusão que a ansiedade é desnecessária. Não me tenham por simplório, mas eu entendo mesmo que a ansiedade é desnecessária. Jesus nos orienta sobre a ansiedade, lá no versículo 30, o que é que ele diz? Se Deus veste assim a erva do campo, por que não ia cuidar de você? Ele assegura que não há razão para a ansiedade, porque Deus promete cuidar de cada um de nós. Da mesma forma, Ele sabe suprir a sua necessidade. Você já teve uma necessidade suprida? Vou fazer uma enquete aqui. Algum de vocês aqui já teve um dia, pediu a Deus e teve uma necessidade suprida? E tem gente de braço de braço baixo. Cuidado aí, viu, com a ingratidão. Que você está respirando porque Deus lhe dá o ar da vida. Sede agradecidos em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você. Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Ele diz assim, não se preocupe, eu vou cuidar de você. O meu Deus, Filipenses 4, 19, suprirá todas as suas necessidades. Mas entenda
ele fala necessidades. Ele não está falando vontades, viu? Ele não está falando vontade aqui. Paulo não está tratando disso. Ele está falando de necessidade. Não confunda necessidade com as minhas vontades. Porque muitas das nossas vontades não são sequer racionais. Mas as nossas necessidades são factuais e Deus conhece. E a palavra diz que Ele vai suprir. O salmista diz, eu fui jovem, sou velho, nunca vi um justo passar necessidade. Se não o compreendo, não confio nele e, por consequência, fico ansioso. Se ele é confiável para a salvação, também é para as outras áreas da vida. Se você confiou a Deus a sua salvação, por que você não está confiando, ou quem sabe não confiou, a sua vida? Entregou aquilo que está em suas mãos até hoje, que você segura, que você amarra, que você não liberta. No fundo, a ansiedade não é uma atitude cristã. Nesse sentido, estou dizendo que você não é cristão se você, por acaso, ficar ansioso. Estou dizendo que a atitude não pode ser considerada no arcabouço do cristianismo. Por quê? Porque não combina com a fé cristã. Quando nós nos deixamos mesmo dominar pela ansiedade, a gente age como se Deus não existisse. Não é verdade? A gente age como se Deus não existisse. Por quê? Porque a gente age querendo resolver tudo, querendo controlar tudo, e não entrega aquele que tem o comando, o timão das nossas vidas. Então, nesse sentido, não é uma atitude cristã. Agora, pessoas que não creem em Deus têm motivo para se sentir ansiosa, porque não tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Salmo 3 diz assim, eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Isso é bacana, é isso. Vocês são meus filhos, Deus nos lembra. A preocupação excessiva, gente, vai revelar falta de confiança em Deus. Foi o que Jesus disse, portanto, não se preocupem. Não digam, eu vou comer, o que é que eu vou fazer? Não, não se ocupem premeditadamente com essas coisas. Foquem naquilo que é importante. Há limites para o que a gente pode ser ou fazer. No entanto, a gente pode ser tudo o que Deus quer para nós. O que Ele quer para nós. É quando a gente aceita o plano de Deus para a nossa vida que a gente encontra o propósito de uma vida e a paz na vida. Você não vai encontrar a paz na sua vida em momento algum até encontrar o propósito de Deus para a sua vida. Se o propósito de Deus para a sua vida não estiver sendo cumprido na sua vida, se você ainda não entendeu o que é que Deus quer com você, claro que você pode ter as suas crises aí de identidade, de sentido da vida, pode não saber entender direito. Mas quando você entende que Deus lhe chamou para isso, Deus quer que você viva assim, é isso que Ele quer. Uma profissão, por exemplo, você pode ficar ansiosa a vida toda, enquanto não definir uma profissão. Quando você define, quando você tem convicção daquilo que você quer fazer, gosta de fazer, você vive em paz. Você começa a fazer aquilo, você começa a entender que trabalho passa a ser uma diversão, daqui a pouco você se diverte trabalhando, deixa de ser um jugo, por quê? Porque você está em paz. Mesma coisa na vida, quando você está na vida, se você não entende o propósito de Deus para a sua vida, claro que você vai ter lampejos de ansiedade. O pior, gente, é quando a gente se preocupa mesmo nos momentos felizes, esperando que alguma coisa vai acontecer. Você já escutou essa frase que você nunca vai repetir? Ou nunca mais vai repetir? Está muito bom para ser verdade. Vamos dizer junto, está amarrado. Você ouviu, né, capeta? Está amarrado. Não pode, gente. Está muito bom para ser verdade. Assim, eu não tenho o que me preocupar, mas vou ter daqui a pouco. Vou conseguir alguma coisa. Aí vou ficar ansioso. Ansiedade quando as coisas estão boas. Boas. Meu Deus. Faz assim, ó. Identifica o principal motivo da sua ansiedade. Entrega a Deus. Permanece atento até os próximos passos para superar isso. Conforme Jesus ensinou. Lá no Sermão da Montanha. Entregue. Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Quem é que vai fazer? Ele. Tira o braço, filho. Tira a mão desse negócio.
Para de atrapalhar o caminho de Deus. Para de atrapalhar a ação de Deus. Talvez você esteja achando, não, mas eu tenho que fazer assim, porque é assim que tem que ser. E Deus está dizendo, não é assim. Deixa eu fazer. E você não deixa Deus fazer. Então eu entendo que a ansiedade é fruto de uma compreensão errada sobre quem Deus é. Agora, se eu quero combater a ansiedade, o meu segundo conselho é: viva as atitudes como um antídoto. Qual é o remédio? Atitude. Coloque Deus em primeiro lugar. É a primeira atitude. Colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da vida é o caminho para você vencer a ansiedade. Mateus 6. O Pai Celestial sabe que vocês precisam deles. Busquem, pois, em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Você entende que essas são pistas que Jesus diz para nos livrar da ansiedade? São pistas. Essas palavras mostram que a ansiedade surge quando a nossa prioridade está desordenada. A nossa prioridade é o reino de Deus, porque são os valores de Deus, é a vida com Deus. Se começa a ficar ansioso, é sinal de que eu estou ocupando o lugar de Deus, algo está ocupando o lugar de Deus na minha vida. Qualquer área que Deus não seja o número um, se torna uma fonte de preocupação. Qualquer área em que Deus não seja o número um. Sim, mas tem coisas que Deus não é o número um. Não, tem não. O que, por exemplo? O que é que Deus não é o número um? Deus é o número um. Por quê? Porque você entrega a Ele. Quando você entrega, Ele é o número um. Porque você entregou. Você está entregando a Ele primeiro, antes de se pré-ocupar. Qualquer área que Deus não seja o número um, vai ser uma fonte de preocupação. Porque o mandamento é claro: não terá outros deuses diante de mim. Quando você elege outros deuses, é quando você tenta fazer com que coisas ou situações se tornem deuses na sua vida. Nada foi feito para ocupar o lugar de Deus. Nosso coração é dele. É exclusivo. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Se você nunca fez isso, faça isso hoje. Comprometa a sua vida com Cristo, dizendo: Jesus, tome tudo em minha vida. As coisas boas, as coisas ruins, o que me preocupa, o que não preocupa, o meu passado, o meu presente, o meu futuro, o meu relacionamento, o meu dinheiro, tudo, toma em tuas mãos. Faz esse teste. Faz essa experiência. Você que já fez, sabe o quanto é importante. Tu me deste todas essas coisas, Senhor. Eu quero que seja o número um em cada uma delas na minha vida. Seja você, Jesus. Quando a gente coloca Deus no centro, é aí que Ele promete que vai cuidar das nossas necessidades. Qual é o problema? É viver em função das coisas, em vez de viver em função de Deus. Faz análise da sua vida. Às vezes a gente está vivendo em função das coisas. Isso é evidente. Especialmente quando o assunto é dinheiro. Quem tem muito se preocupa em não perder. Quem tem pouco só se preocupa em ganhar mais. Ou seja, você está preocupado de qualquer forma. Viva um dia de cada vez. Apenas um dia de cada vez. É o que Jesus diz. Não se preocupem. O amanhã trará a sua própria preocupação. Resolva hoje. Você entende que isso não é um conselho para você viver zen por aí de novo? Isso é um conselho para você não ocupar com aquilo que não é hoje. Você precisa resolver o problema de hoje. Se você tem um problema hoje, para ser resolvido hoje, resolva o de hoje. Porque se você começa a se preocupar com o de amanhã, nem o de hoje se resolve, quando chegar amanhã, tem dois para resolver. Jesus é muito simples, gente. Isso é tudo Bíblia. Confie em Deus naquilo que está fora do seu controle. Na realidade, tudo está fora do seu controle. Mas confie em Deus para cuidar das coisas que estão fora do seu controle. Porque essa é a raiz da ansiedade. Homem de pouca fé, Jesus disse. Ansiedade e fé não coexistem. Não coexistem. Quando a ansiedade entra no nosso coração, a fé vai se retirando. Mas quando a gente dá lugar à fé, é a ansiedade que vai se retirando.
Quando a gente vai abrindo espaço para Deus, é a ansiedade que vai se retirando. Isso é um mito, achar que você vai conseguir resolver. Muitas situações estão além do seu controle. Por isso que o apóstolo diz, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Ou seja, não entre em pânico. Antes de tudo, mais uma vez eu vou dizer, ore, entregue ao Senhor. Se algo não merece ser levado a Deus em oração, também não merece a sua ansiedade. Grava isso. Se algo não merece ser levado a Deus em oração, é porque não merece a sua ansiedade também. Então ore por tudo, entregue tudo. E Deus, o Senhor vai dizer, eu vou cuidar de você. Por isso é importante aprender a memorizar as promessas bíblicas também. Lá em Romanos 8:32 a gente lê, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou para nós, por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? É uma pergunta retórica? Não. Paulo está esperando a resposta disso. Se ele entregou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Se Deus me amou suficiente para dar o seu filho, gente. Entenda, você não precisa lutar essa batalha, porque Jesus é que vai lutar por você. Lá em 2 Crônicas 20, tem uma história interessante de Josafá. E tem uma hora que Josafá vai entrar numa batalha muito difícil, e que ele está muito preocupado, mas o Senhor diz para ele, o que é que está tirando a sua paz? Eu vou batalhar por você. O Senhor Jesus está aí do seu lado, querido. Aí do seu lado. E Ele estava naquele dia. Ele está nesse dia. E Ele vai estar todos os dias. O que é que tem tirado a sua paz? São as finanças? É a saúde? Relacionamentos? Incertezas? A batalha não é sua, mas é de Deus. Confie nele. Coloque Ele em primeiro lugar. A ansiedade, de fato, sufoca, mas a fé liberta. A batalha não é sua. Deixa eu dizer, daqui a pouco vou entrar aqui alguns homens, que é possível que tenha alguém aqui, que esse fato desse homem estar entrando aqui hoje, é a comprovação de que Deus estava cuidando. Talvez esse homem que vai entrar aqui hoje seja a comprovação de que você não precisa ficar ansioso. Que a palavra de Deus diz, há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo para tudo. Há tempo para plantar, mas há tempo para colher. Na verdade, há tempo que você vai sorrir, mas há tempo que a gente chora mesmo. Então, é apenas não ficar ansioso. Não esteja ansioso. Entregue essa ansiedade. Em nome de Jesus. Vamos destruir esses mitos que nos fazem sofrer. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua presença aqui. Por esses mitos que nós aprendemos a destruir, que nos fazem sofrer. Não permite, Pai, que a gente sofra por conta de mitos que tomam conta da nossa vida. Nós repreendemos isso em nome de Jesus. Abençoamos a Tua igreja, o Teu povo, em liberdade, em libertação. Que assim seja na nossa vida, para a honra, para a glória do Senhor Jesus. Amém.